Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos juntos no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo Sandra Rocha, sou professora da correção de fluxo. Hoje a nossa aula vai ser sobre localização espacial. Já está dizendo como eu me localizo no espaço, certo? Localização espacial. No dia a dia, as pessoas se relacionam com diferentes espaços, como casa, escola, trabalho, etc. Para que haja o deslocamento entre um espaço e outro, é necessário seguir uma orientação. Objetos e elementos naturais podem auxiliar nessa orientação, servindo como pontos de referência. Então, quando a gente vai se localizar num determinado espaço, a gente sempre marca, alguns pontos. E também a gente utiliza o sol, a lua, para poder se orientar, certo? Por ocupar diferentes posições no céu ao longo do dia, o sol, por exemplo, serve como referência de orientação, representando direções também chamadas de pontos cardeais, que podem ser identificadas através da utilização do próprio corpo. Então, o nosso corpo é um instrumento. O nosso instrumento. O que é que a gente faz? A gente se posiciona levando o nosso braço direito para o leste, que é onde o sol nasce. Então, a gente chama o leste de nascente. O nosso braço esquerdo para o oeste, que é onde o sol se põe. Na frente do nosso corpo, o norte, e atrás do nosso corpo, o sul. Antigamente, os nossos antepassados usavam muito isso, porque ao contrário de hoje, não existiam instrumentos para se localizar, certo? Então, o sol era muito usado. E ainda hoje, nas zonas rurais, as pessoas também usam muito isso. À frente do corpo, localiza-se o norte. Estendendo o braço direito na direção onde o sol nasce, a nascente, localiza-se o leste. Estendendo o braço esquerdo na posição onde o sol põe, o poente, localiza-se o oeste. E na parte de trás do nosso corpo, localiza-se o sul. Exemplo, tem um mapa aqui do Brasil, certo? E estão com os pontos cardeais, Norte, sul, leste, oeste. A cidade de Juazeiro, que anteriormente era conhecida como a Passagem do Juazeiro, como conta na história do livro As Aventuras de Raoni, na Passagem do Juazeiro, está localizada no norte da Bahia. Olha esse mapa aqui. Cidades que os índios percorreram na época da Passagem do Juazeiro. Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá, Uauá e Canudos. São cidades ribeirinhas. O que quer dizer isso? Que ficam próximas, o Rio São Francisco passam por elas. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que são a junção de dois pontos cardeais. Os pontos colaterais são Nordeste, que fica entre o norte e o leste. Sudeste, que fica entre o sul e o leste. Noroeste, que fica entre o norte e o oeste. E o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. E vocês sabem que instrumento é esse aí? Isso é uma bússola. A bússola e a rosa dos ventos permitem a visualização dos pontos cardeais e colaterais, sendo importantes instrumentos para orientação especial. A bússola é muito usada na navegação também. E a rosa dos ventos, ela está mais completa. Não é a rosa que tem no nosso jardim, não. É esse instrumentozinho aí. Hoje em dia, a gente também usa o Google Maps e outro aplicativo, que eu esqueci agora o nome. De olho nos espaços, nos pontos cardeais.
Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Lembrei, gente, do outro aplicativo do celular, é o GPS, que hoje a gente usa muito. Então, qual é o nosso desafio hoje? Indique e escreva quais são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Responda corretamente. Do lado oposto ao leste fica o ponto cardeal, do lado oposto do norte fica o ponto cardeal, direção onde o Sol se põe e direção onde o Sol nasce. De acordo com a aula, identifique onde está localizada a cidade de Juazeiro, Bahia. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, curtam e respondam o desafio. Até outra aula.